Fechamento de vendas. Agora que montamos nosso jogo e falamos sobre como aumentar o faturamento com o upsell, cross-sell e downsell, vamos para o fechamento. Veja que a venda é toda uma estratégia. Muitos profissionais comparam até com um namoro, onde se conhece a pessoa, se flerta, conversa, mantém um contato, um relacionamento e se parte para o grande momento. Seja um pedido para namorar, seja um beijo, o que seria na venda o fechamento. Aí tem a questão do sim ou do não também. O fechamento se vende ou não se vende, como no namoro, se aceita ou não se aceita. Enfim, e para que não façamos feio no fechamento do nosso namoro, vamos ver algumas técnicas para poder coroar toda a nossa condução, scripts e relacionamento. Muito importante, nunca, vou repetir, nunca use de mentira no seu processo de vendas. Integridade sempre. Se você diz que é a última unidade, que seja a última unidade. Não faça isso para forçar uma venda, pois seus clientes vão perceber isso e não vão voltar. Então, sempre use a integridade e nunca use de mentira. Vamos partir para o básico, entendeu? Então, antes de ir para as técnicas de fechamento de fato, eu preciso te passar algumas coisas básicas aqui, tá? Você precisa entender alguns conceitos, mesmo que já saiba, para que possamos alinhar essa nossa aula, tá? Sobre essas nossas técnicas também. Sinais de fechamento. Todo cliente dá sinais do momento que está pronto e disposto para ser conduzido ou encaminhado para o fechamento de vendas. E como são esses sinais? Antes, entenda como funciona a comunicação humana, que é baseada em um tripé. Entenda que de toda a nossa comunicação, 55% vem da linguagem corporal, 38% do tom de voz e 7% das palavras. Seu cliente pode comunicar em palavras, que é o produto que ele busca, que ele gostou, que é exatamente o que precisa. Mas dependendo do tom de voz e da linguagem corporal, pode ser que não esteja pronto ainda para o fechamento, por mais que as palavras indiquem a conexão com a compra. Fique então sempre atento, sempre em atenção a esses tipos de sinais. E qual pista para saber se a linguagem corporal está condizente com o momento de conduzir para o fechamento, sendo que é 55% dessa comunicação? Aproximação. Simples assim. Nós somos seres de contato, somos seres sociais. O ser humano é um ser social. Então, quando nós nos interessamos por algo, nós precisamos nos aproximar, sendo que não nos aproximamos de coisas e pessoas que não nos interessam. Faz sentido? Quando gostamos, nós queremos estar próximos. Quando não gostamos, buscamos nos afastar, cortar a relação. Simples assim. Logo, a aproximação ela acaba sendo uma demonstração importante por parte do seu cliente, do momento em que está pronto para o fechamento ou não. E existem duas formas de trabalhar essa aproximação, de entender essa aproximação. E vai depender do tipo de venda que você realiza para usar uma ou outra. Então, tipo 1 é postura, tipo 2, acesso. A postura vai ser utilizada quando você vende ali olho no olho, dentro do comércio, visitando o cliente, num balcão, porta a porta. Então, se você faz esse tipo de venda, atente-se na postura corporal do seu cliente. Como nos aproximamos ao gostar de algo ou alguém, é comum seu cliente se aproximar em direção a você ou ao seu produto ou ao seu processo de vendas. Se não tiver esse interesse, vai haver um afastamento. Aquele se encostar na cadeira, concorda? Seu cliente vai em direção ao encosto da cadeira, vai se afastar de você e do seu processo e do seu produto, naturalmente. Você demonstra seu produto e a pessoa fica interessada e quer saber mais. Isso é um sinal positivo, pois se ela não tem interesse, ela nem vai prestar atenção na sua apresentação e dizer que não precisa, inclusive fazer um sinal com a mão. É importante falar isso, mesmo que seja óbvio.
Porque muitas vezes o seu cliente ele está falando que gostou, que tá adorando o produto e tal, mas a linguagem corporal desse cliente fala o contrário. A mão dele faz um sinal até de evitar o produto e ele nem faz questão de pegar para ver. Se for um produto físico, então você está ali demonstrando, sei lá, uma caneta, por exemplo, e fala para o seu cliente, ele diz, não, essa caneta é legal, tá, gostei. Você fala, não, pega ela aqui, escreve com ela para assistir. E fala, não precisa, até estende a mão assim. Ele não quer, mesmo falando que quer, ele não quer. Então, se atente ao corpo do seu cliente, a postura, e entenda os sinais para a condução ao fechamento de venda. Já o acesso, você vai utilizar quando o que você vende não necessariamente será vendido em um primeiro momento para o seu cliente, que é quando você precisa de algumas etapas, ou então passar por algumas pessoas até fechar a venda de fato. Um casal comprando um carro, por exemplo, uma empresa comprando uma máquina nova ou um treinamento, onde você precise negociar com pessoas diferentes. Por exemplo, você vende um treinamento e entra em contato com um gerente de RH. Depois passa pela diretoria e chega na presidência. E o acesso entra justamente aqui. Se o RH se interessar, vai promover uma aproximação e vai te permitir acesso à diretoria, que por sua vez, gostando também, vai te levar até a presidência ou a quem seja necessário para você dar continuidade ao seu processo de vendas. Se não houver interesse, esse acesso vai ser bastante dificultado ou até cortado em algum momento, com certeza. Um sinal de que você conduziu a negociação de forma rápida para o fechamento é onde até antes de você dar o preço, estava tudo ok, com acessos e tudo mais. Ou seja, você conduziu todo o processo ali e não comentou em preço. Estava indo super legal, tudo mais, você tendo os acessos, e quando você deu o preço, anunciou o preço, os acessos foram fechados e você não consegue mais falar com ninguém. Muito cuidado, então, para não ir rápido demais para o fechamento, só pelo simples motivo de o seu cliente falar que o produto é o que ele precisa. Não pule etapas, pois pode queimar a sua venda. Então, isso é fato. Pular etapas pode queimar a sua venda. Presta atenção nos sinais de fechamento, na linguagem corporal e no tom de voz. Faça um apanhado de tudo isso e tenha certeza que é o momento para o fechamento. Mais um ponto básico que precisamos combinar são as perguntas de fechamento. Quando se percebe que o cliente está de fato interessado em fechar a venda? As perguntas de fechamento, além do que comentei antes sobre linguagem corporal e os outros sinais, é um super indicativo de que ele está pronto para ser conduzido ao fechamento. Porém, você precisa separar perguntas de fechamento das perguntas de curiosidade. Exemplo, quanto custa? Quando entrega? Parcela esse valor? Em quantas vezes? Nem sempre esse tipo de pergunta é de fechamento, são de curiosidade, interesse puro. Quantas vezes, me diz aí, você teve interesse em algum produto e fez esse tipo de pergunta, mesmo sem ter comprado depois? Acredito eu que algumas. Eu já fiz isso. Você possivelmente deve ter feito também. Então, lembra lá do AIDA? As perguntas que eu comentei, elas são apenas do interesse do cliente. Aí, ele pode estar indo para o desejo, mas não significa que ele está pronto para tomar a decisão e a ação, que é o fechamento da compra. O que são perguntas de fechamento, então? São as perguntas problema. Eita, que agora só piorou o negócio, mas calma lá. Vamos simplificar. O que é tal pergunta problema e como medir o nível de interesse, desejo e probabilidade de decisão de o cliente comprar quando começam as perguntas problema? Por exemplo, você vende algo, um produto que depende do seu cliente receber e ter a instalação. Você apresenta o produto, as condições, quanto custa, tal, tudo apresentado. Aí vem a pergunta, ok, mas eu vou viajar dentro de 10 dias e eu vou passar 2 meses fora, e sem pensar nada sobre isso. Caso eu venha comprar agora, você teria que entregar e deixar instalado em no máximo 7 dias.
qual a chance disso acontecer? Você percebe aqui a profundidade da situação, percebe que é muito mais profundo que um simples quando você entrega. Nesse caso, o vendedor percebendo a situação como um todo, que se não entregar e instalar nos próximos 7 dias, o cliente vai viajar e não vai pensar no assunto por 2 meses. Logo, surge um problema. E para o cliente pensar e dar todos esses detalhes, ele cogita, com certeza, comprar. Diferente de apenas uma pergunta de quando entrega. E aqui cabe ao vendedor resolver esse problema. Porque resolvendo, ele fecha a venda. E essas perguntas problema também são conhecidas como objeções. Então entenda, quando o cliente chega com pergunta problema ou objeções, é que ele quer comprar e quer se sentir seguro em relação a alguma coisa que pode vir a ter como problema. E cabe a você ou quem estiver no processo de vendas, quem estiver na condução desse processo de vendas, solucionar o problema e partir para o fechamento. E nas técnicas você vai ver como seguir a partir daqui.